O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá! Começa agora o programa Transição e é com muita alegria que contamos mais uma vez com a sua companhia. Com a colaboração de Djairi Ribeiro, falaremos no dia de hoje sobre os anjos protetores. Todos nós temos realmente um anjo protetor? Qual é a sua função? O anjo protetor pode desviar uma bala endereçada ao seu protegido? Para responder estas e outras questões, contamos com a participação do educador, médium e orador Divaldo Franco, que é, sem sombra de dúvidas, um dos mais respeitados médiuns da atualidade, tanto no Brasil como no exterior. Olá, Divaldo, é uma alegria tê-lo aqui conosco novamente. Muito obrigado, Cláudia. Para mim também é uma grande satisfação. Olá, Djair. Olá, Cláudia. Olá, Divaldo. Olá. Vamos ver a opinião de algumas pessoas sobre o tema de hoje. Você acredita em anjo da guarda? Sim. Sim, acredito. Acredito, sim. Não. Não acredito. Não acredito. Acredito, por que não? Não acredito só num anjo protetor, acredito que há toda uma espiritualidade que protege, ou individualmente, ou dentro de um contexto familiar, ou dentro de um contexto de uma sociedade. Acredito. Acredito? Acredito, sim. Acho que cada um tem o seu. Acredito. Eu acredito. Não sei, eu acho que quando tem que morrer, a pessoa morre e não tem nada que impeça. Você faz alguma coisa pro seu anjo da guarda? Não, eu acho que meu anjo da guarda é o papai do céu mesmo. Eu peço tudo a ele, me reporto a ele. Rezar pro meu anjo protetor, eu me sinto guardada por ele, eu acredito em anjos. Rezo todos os dias pro meu anjo da guarda. Porque todos nós somos filhos de Deus, e sendo Deus nosso Pai, Ele nos enviaria sempre um irmão que viria a nos guardar, nos orientar, nos proteger. Deus é tão misericordioso que Ele sempre manda alguém para nos auxiliar. Vamos imaginar uma situação hipotética. Uma pessoa que deseja atirar em outra, mas a bala, por algum motivo, não atinge a pessoa que era o alvo. Pode, nesse caso, o anjo da guarda, o guia espiritual, ter desviado essa bala? Ah, mas tem outro caso que eu queria perguntar também. E a criança que caiu da janela e ficou pendurada pela fralda, pode ser ação do espírito protetor? O acidente aconteceu no final da tarde de ontem, quando Eric Nunes da Silva, de 2 anos, subiu no sofá da sala e tentou abrir uma janela que estava com problemas. Ele se desequilibrou e caiu do 3º andar. Por sorte, ele bateu no telhado, que amorteceu o impacto. A tia que cuidava do garoto e de mais 2 crianças ainda não sabe como isso pôde acontecer. Quando eu vim ver, já vi com os pessoal gritando daí de baixo. Aí eu corri, chamei meu irmão e corri para socorrer ele. Os vizinhos não esquecem o acidente. Eu sei que foi um estrondo muito grande. E todo mundo correu, todo mundo se abalou. O bebê passou por 2 hospitais e, segundo a família, ele não sofreu nenhuma fratura. Eric é a 2ª criança que cai do prédio nesse mesmo conjunto habitacional. A primeira foi no ano passado. Há pouco mais de uma semana, um bebê caiu do 3º andar na zona sul do Recife. Cauã Massaneiro, de 1 ano, também subiu no sofá e, quando caiu, ficou preso à fralda descartável. Ele sofreu pequenas fraturas e sobreviveu. No momento da queda, a fralda ficou presa aos grampos do muro, amortecendo o impacto. Os 3 irmãos vizinhos da família estão traumatizados com o acidente. Silvio, que estudava quando tudo aconteceu, não esquece o desespero da mãe. Eu só vi os gritos da mulher chamando o bebê dela, meu bebezinho. O irmão dele, que foi ver o bebê, disse que Cauã sempre ficava no sofá que está junto à janela. Ele ficava em cima do sofá, com a janela fechada, mandando tchau pra gente, quando a gente estava aqui conversando. A gente via, achava lindo. Agora que ele caiu, ainda bem que ele estava
Bem. Quando o bebê caiu da janela, um policial estava no prédio e ajudou no socorro. Como a ambulância estava demorando muito, a mãe do garoto resolveu chamar um táxi e a viatura abriu caminho para que ele chegasse mais rápido ao hospital. Cauã está internado nesse hospital no centro do Recife. Ele teve a perna fraturada, mas está fora de perigo. Segundo a organização Criança Segura, por ano, cerca de 80 mil pequeninos são vítimas de queda no Brasil. Cada caso é um caso. Allan Kardec diz, por exemplo, se vamos passando por uma construção e cai um tijolo em nossa cabeça, não foi atirado por um espírito, mas o espírito bom pode inspirar-nos a evitar passar por ali ou contornar aquela situação, o que impediria o acidente. No caso de uma bala, como Allan Kardec abordou a questão das chamadas balas mágicas, que eram conhecidas na época, um bom espírito não irá desviar a bala, mas poderá interferir no sistema nervoso do agressor para que ele perca a pontaria. É uma interferência, a depender da lei do mérito daquele que seria a vítima. Se ele não estiver em curso na lei de causa e efeito, não lhe acontecerá um dano dessa natureza, qual seja de um homicídio. No caso da criança que se referiu à imprensa, que ao cair do edifício foi amparada por uma lança que lhe prendeu a fralda e evitou o grande choque, nós podemos acreditar na possibilidade também de uma interferência de um espírito nobre, o seu guia espiritual, para poupá-la daquela tragédia, já que necessitaria de realizar a sua atual existência, porque ele será útil como sendo uma reencarnação proveitosa. Se o protegido é rebelde, o espírito protetor, ele pode abandoná-lo? Nunca. O bom mestre não abandona o aluno recalcitrante. Ele procura mudar de metodologia. Qualquer educador sabe que existem vários recursos para atingir a finalidade. Tanto poderemos usar o método direto, como utilizar-nos de sutilezas. Então, no caso de um espírito nobre que acompanha o indivíduo irrefletido, o indivíduo que é frívolo ou que é rebelde, ele continua e até sorri como um educador da infância, vendo o menino traquinas ou a menina rebelde, sabendo que aquilo é transitório, vai chegar o seu momento de amadurecimento psicológico. Então o bom espírito nunca abandona o seu protegido, mesmo quando nós, por acaso, nos afastamos dele. O espírito Emmanuel, através do venerando apóstolo Xavier, tem uma imagem muito curiosa. Digamos que o espírito protetor seria como um guarda-sol, um guarda-chuva. Se o indivíduo deixa essa proteção ao lado, o guarda-sol, o guarda-chuva não vai correndo atrás dele. O indivíduo vai, adquire as suas experiências e volta à sombra acolhedora daquela proteção. Valdo, vez por outra, somos envolvidos por uma voz interna, como se fosse assim um pressentimento. Nesse caso, seria uma advertência do nosso guia espiritual, do nosso anjo da guarda? Allan Kardec revela em O Livro dos Espíritos que muitas vezes chega-nos uma primeira ideia. Esta ideia, que é chamada voz interior, invariavelmente é de um espírito bom, guiando-nos para a trilha do bem ou direcionando-nos quando estamos numa encruzilhada de decisões. Quando estamos diante de problemas que urgem uma definição imediata e não sabemos qual o caminho, Allan Kardec recomenda o silêncio, a oração, e a primeira ideia que venha será transmitida pelo anjo da guarda ou pelo guia espiritual. A sua mentora é o espírito Joana de Ângeles. Ela te acompanha desde que você nasceu e como foi descobrir que a sua mentora era uma mulher? Eu acredito que muito antes de eu nascer. Segundo me revelou oportunamente, por ocasião da codificação kardeciana, ela teria sido convidada para fazer parte da equipe dos espíritos que contribuíram para a grande revelação espírita. E então encontra-se uma mensagem de sua autoria com o pseudônimo O Espírito Amigo. A mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo e é intitulada A Paciência. Contou-nos também que aproximadamente 100 anos antes de nós construirmos a Mansão do Caminho, ela teria reunido no mundo espiritual um grupo de seres que lhe eram muito queridos e estabeleceu essa atividade para este grupo de espíritos, a nossa família espiritual. Naturalmente, por vínculos que precedem a reencarnações já remotas,
estamos vinculados. E desde antes de reencarnar-me, que me teria ela preparado para a tarefa que vem exercendo sob a sua inspiração em nome de Jesus Cristo. Durante muitos anos apareceu-me como uma claridade. Tive muita dificuldade em identificá-la. No dia 5 de dezembro de 1945, eu contava 18 anos, ela incorporou através de mim e, falando aos amigos, éramos 5 pessoas, ela sugeriu que a chamássemos um espírito amigo. A posteriori, estando com Chico Xavier, em março de 1948, na sua residência em Pedro de Leopoldo, após dormir na sua casa abençoada, perguntei-lhe pela manhã quem era o meu guia espiritual. Há uma curiosidade em todos nós a esse respeito. E Chico Xavier, bondoso e nobre, sorriu e disse: eu não consegui identificar os contornos, mas se trata de um ser muito nobre e que eu penso foi uma mulher numa das suas últimas reencarnações. Por ocasião do Sesc Centenário da Independência do Brasil, esse espírito amigo revelou-me que havia sido a reencarnação da Madre Abadesa Joana Angélica de Jesus, a Mártir da Independência da Bahia. E a posteriori, quando estava na Cidade do México, em 1969, proferi uma conferência na Gran Loja Vale de México, e ela apareceu-me e sugeriu-me visitar um lugarejo chamado San Miguel de Pantla, entre a Cidade do México e Cuernavaca, e disse-me que nós havíamos vivido ali. Através de amigos, identifiquei o local e o engenheiro de petróleos levou-me no domingo até o local. Ali então fiquei sabendo que havia nascido uma mulher muito nobre. Ela seria conhecida mais tarde como Sor Juana Inés de la Cruz. Mas o seu nome civil era outra, Juana de Asbaje, filha de uma mexicana com um nobre espanhol. Juana Inés de la Cruz foi considerada a primeira feminista, uma monja que era chamada a monja da biblioteca. A seu tempo, no século XVIII, ela possuía aproximadamente 5.000 volumes e criou um problema cultural entre a ordem e ela própria. Ela se viu constrangida a abdicar da biblioteca e, tirando sangue, ela teria escrito parte do seu testamento, doando a biblioteca ao monastério, renunciando e indo cuidar dos pestosos quando desencarnou. Então, tenho essas informações e outras que me foram chegando ao largo do tempo. Como é o seu relacionamento com ela nos dias de hoje? É um relacionamento íntimo, com muito respeito. Generosa e amiga, sempre que possível, está comigo, principalmente nas atividades espirituais, inspirando-me, conduzindo-me para que eu erre menos. Em face de uma vida de muitas viagens para divulgar o Espiritismo, sempre terminadas as atividades fora do Brasil ou em outras cidades do Brasil, ela aparece-me. Quando então ela me apresenta espíritos locais que vêm para psicografar. Graças a isso eu posso ter um número expressivo de obras mediúnicas. Ela sempre é a responsável pela administração geral dos fenômenos mediúnicos que por mim ocorre. Muitas vezes também apresento-lhe dúvidas, formulo questões pedindo-lhe esclarecimento. Digamos que é uma mãe generosa, amiga e austera, não me permitindo uma intimidade que pudesse descer ao nível de um relacionamento vulgar. O que você poderia falar para quem está nos assistindo, para que ele possa estabelecer um diálogo com o seu anjo protetor? Eu diria que faça uma viagem interior, que procure silenciar, aquietar a mente. No momento em que aquietar a mente, em uma penumbra, no lugar tranquilo, abra-se à oração. Não é necessário ter uma fórmula. Orar é abrir a alma a Deus e falar-lhe na condição de um filho que necessita da proteção do seu pai. Nesse silêncio interior que se estabelece, muitas vezes chega a inspiração, invariavelmente. No começo é um monólogo, é uma voz que vem monocórdia, repetitiva, vai chegando à nossa mente. Logo depois somos impelidos a fazer perguntas e estabelece-se um diálogo. Todos nós
podemos entrar em contato com os bons espíritos, com aqueles menos bons, e isso se dá em face da nossa conduta, nem sempre elevada. Mas os espíritos bons, os espíritos sábios, os guias espirituais, estes exigem um estado de paz interior, de equilíbrio emocional, para poder estabelecer realmente a comunicação que todos podemos lograr. Obrigada, Divaldo. Mais uma vez, estamos muito felizes com a sua presença. Também eu. Obrigada, Djair. Eu que agradeço, Cláudia. Muito obrigado, Divaldo. Muito obrigado. O programa Transição, a visão espírita para o novo tempo, chega ao fim. Hoje nós abordamos os anjos protetores. Na próxima edição tem muito mais para você. Até lá. Até lá e mais uma vez muito obrigado pela sua preferência.